Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos pelos dízimos e pelas ofertas que foram entregues diante do teu altar. Pedimos que o Senhor abençoe e que nunca falte para aquele que precisa o sustento, o trabalho, o alimento na sua casa. E não falte também, Senhor, para a administração da tua casa o recurso, mas que o Senhor sempre envie e multiplique as sementes de todo aquele que tem lançado com fé, com temor, com ousadia diante do teu altar, as sementes de fé e de generosidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos estar compartilhando nessa manhã uma palavra sobre salvação, um tema tão importante para você que já entregou a sua vida para Jesus, e um tema importante para quem ainda não o conheceu. Antes da gente acompanhar pelos slides aqui, nós vamos fazer a leitura completa do texto, para estarmos dentro aqui do mesmo contexto. Atos capítulo 8, versículo 26 até o 40. Atos 8, do 26 ao 40, diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Peço que você me explique. Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aí água, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Quando nós olhamos o contexto desse capítulo 8 de Atos e fazemos aqui uma breve análise, você vai perceber que o primeiro versículo do capítulo 8 vai falar de algo interessante. Saulo consentia na morte de Estevão. A igreja não estava vivendo um momento de tranquilidade.
Às vezes nós pensamos que quando tudo está muito tranquilo, é porque está tudo bem. Não tem nenhum problema acontecendo com ninguém, ninguém está passando nenhuma luta. Essa é a vida dos sonhos do cristão. Quando você começa a olhar a sequência do capítulo 8 de Atos, você vai ver que primeiro, a primeira parte, ou a primeira divisão, nos versículos 1 até 3, Saulo estava perseguindo a igreja. Aí do 4 até o 8, Filipe estava pregando em Samaria, esse mesmo personagem que nós lemos aqui agora, mais à frente. Depois tinha Simão o Mago, do versículo 9 até o versículo de número 13. Aí depois do 14, Pedro e João estavam em Samaria. Até o versículo 25, eles estavam ali num contexto pregando a palavra. E aí a gente lembra que esse mesmo Simão então se depara agora a situação de engano que ele promovia. Pastor Gilberto falou sobre isso hoje de manhã, dos falsos profetas, dos falsos ensinos que são propagados principalmente nos dias de hoje, supostas revelações que as pessoas trazem, e aí o cara vem e adivinha o número do teu RG. Primeiro, isso é tão fácil de você ver hoje em dia, porque os teus dados vazam na internet. Só para te avisar, tem ferramentas no Google para você achar vazamentos de dados, e acha teu CPF, teu RG, teu endereço. E os sites na Deep Web, eles vendem, na Dark Web, perdão, eles vendem os teus dados para criminosos, para empresas, para usarem os seus dados para propaganda e até para cometimento de crimes. Segundo, eu me pergunto para que serve o Espírito Santo levantar alguém para revelar o teu RG. Eu não sei para que serve. Se tivesse alguma serventia para manifestação do poder de Deus, eu diria que seria válido. Mas alguém saber o meu RG não quer dizer muita coisa. Agora, isso eu não estou dizendo que não existam revelações, elas existem e estão na Bíblia. Mas não era de Simão, e tampouco não era aquela moça que estava depois lá na frente, gritando para Paulo: estes são os servos de Deus Altíssimo. Não é disso aqui que a gente está falando. Revelação de Deus profunda existe sim, quando alguém tem um dom espiritual e o dom de trazer palavras proféticas e palavras de conhecimento que só vem do coração do próprio Deus para alguém. Deus sim fala e Ele continua falando, e não temos problema com isso. Somos uma igreja avivada. Nós cremos na manifestação dos dons e na contemporaneidade deles. O que nós não cremos é nessa sem vergonhice que está sendo propagada na internet e em muitas igrejas nos dias de hoje. Então, meu irmão, se alguém vier revelar para você o teu RG, fala para a pessoa: tá, o documento até o diabo já leu. Agora, pede para Deus revelar para você o que eu estou pensando. E aí nós cantamos aqui um salmo, Salmo 139, uma das canções, pelo menos uma parte dele. Aonde quer que eu vá, se eu subir mais alto do monte ou se descer no mais profundo vale, o Senhor ali está. Aquele que me fez, Ele sonda e conhece todos os meus pensamentos, e antes que a palavra chegue aos meus lábios, o Senhor o sabe. E se alguém vier e disser da parte de Deus para você aquilo que só você e Deus sabiam no mais íntimo do teu ser, então eu vou para dizer para você: essa sim foi uma baita palavra de revelação. Você deve glorificar a Deus por isso, porque Deus revela sim, mas Deus não vai ficar perdendo tempo de revelar um documento que você tem na sua mão. Então, por mais banal que isso seja, isso serve para a gente prestar atenção numa coisa, para a gente entrar aqui no assunto. A gente tem que se preocupar com aquilo que de fato é de Deus e a sua palavra. O cerne aqui, o que nós vamos chegar então a Filipe e a esse eunuco, é exatamente a importância do fundamento da palavra de Deus que precisa ser anunciada. Diante de evangelhos eu escrevi, eu vou tentar mandar para os irmãos pelo menos a parte do artigo. É que está virado, né, pastor Gilberto? Eu vou tentar desvirá-lo, você consiga ler adequadamente.
Foi pedido para eu escrever um artigo sobre santificação para o nosso jornal Luz nas Trevas, e saiu esse mês de maio. E eu falei um pouco sobre esse assunto, sobre a relativização da palavra de Deus, da pregação, e os perigos que isso produz no coração da igreja, dos cristãos nos dias de hoje. Mas vamos lá. Filipe então estava em Samaria, ele estava em outros lugares também pregando, como a gente viu aqui no contexto anterior do texto que a gente leu aqui inteiro. Só que de repente agora no versículo 26, Filipe recebe uma missão especial. E às vezes é interessante a gente pensar nisso, porque normalmente quando nós estamos transbordando do poder de Deus, quando nós estamos vivenciando experiências profundas diante de Deus, nós imaginamos o seguinte: o que vai vir agora depois disso? Se eu estou vivendo algo tão extraordinário, o que de mais extraordinário Deus vai proporcionar para que eu viva nesse momento? E aí tem algo muito especial que acontece com Filipe, porque o Espírito Santo manda ele ir para um lugar que não tinha ninguém. E o texto diz que esse lugar, esse caminho que descia de Jerusalém até Gaza, se achava deserto. Então, Filipe, no ápice da perseguição e do avivamento da igreja, é enviado para uma obra missionária extraordinária no deserto. E sabe por que é interessante isso? Porque muitas vezes nós temos a tendência de valorar as condições geográficas e quantitativas ao nosso redor, para então dizermos se aquilo tem muito ou pouco de Deus. E se a gente fosse pensar como Deus estava usando Filipe e para onde Deus o mandou, então aparentemente Filipe estaria numa baixa do seu ministério. Então, nos dias de hoje, a agenda de Filipe estava meio vazia e ele foi mandado para o deserto. E eu quero dizer para você uma coisa: isso não tem nada a ver com a agenda de Deus. A agenda de Deus, ela não está dotada de um excesso de compromissos. Ela deve estar direcionada por compromissos que tenham vindo do coração dele para cada um de nós. Antigamente, os pastores diziam o seguinte: que se você queria conhecer um pastor, um pregador, um missionário muito bem sucedido, você deveria olhar para a agenda dele. E quanto mais cheia, lotada a agenda dessa pessoa estivesse, mais requisitada essa pessoa fosse, então mais relevante essa pessoa seria no contexto então evangélico. E eu digo para você que eu tenho alguma resistência com relação a esse conceito. Com o passar dos anos, eu entendo isso cada vez mais. Eu acredito que sim, a sua agenda ela deve ser preenchida pela agenda divina e não pela quantidade de esforços que as pessoas demandam para mim e para você fazer no seu dia a dia. A nossa agenda ela não deve ser pautada pelo conceito humano. A agenda de Filipe era uma agenda divina, não era uma agenda humana. Humanamente falando, Filipe teria que estar diante das multidões e não perdendo tempo diante de uma pessoa. E por que eu digo isso? Porque para vergonha, às vezes, da realidade que a gente se depara, não foram poucas vezes. E alguns anos atrás, e acho que hoje não deve estar diferente, mas faz tantos anos que eu não convivo com isso, mas alguns anos atrás, quando você ia chamar alguém para pregar na igreja, o assistente ou secretária, ou secretário daquela pessoa, perguntava assim, quantas pessoas estariam presentes no auditório para ouvir a pregação, a palestra.
Se tivesse menos de tantas pessoas, aquela pessoa não iria, ou aquele cantor não iria. Eu diria que essas pessoas eram extremamente carnais e não tinham nada a ver com o Espírito Santo, ou com Deus, ou com obra de Deus. Era só negócio. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vi um homem sendo levado para pregar para uma pessoa. E não quer dizer que ele não pudesse pregar para milhares depois. Mas a questão é, eu não posso definir público, alvo, resultados para aquilo que eu preciso fazer, porque eu não sou o dono da mensagem, só sou o porta-voz dela. Eu não defino resultados, porque quem os define é o próprio dono da mensagem. Eu apenas preciso levá-la aonde ele quiser que eu a leve. E aqui é um grande ensinamento para nós. Por quê? Porque a gente muitas vezes está olhando só para o resultado imediato de uma ação que a gente realiza. E a gente nunca está prestando atenção naquilo que de fato Deus vai alcançar através daquilo que nós estamos fazendo, de forma às vezes até individual. 2 exemplos que eu sempre gosto muito. Quando nós olhamos para aquela mulher samaritana em João capítulo 4, quando nós olhamos para aquele endemoniado, Marcos 5 ou 6, eu não vou me lembrar agora o capítulo com exatidão, eu acredito que seja Marcos capítulo 5. Endemoniado gadareno, nós vamos perceber que Jesus ele dispensou atenção para uma pessoa. Uma pessoa. Só que através dessa única pessoa, o evangelho se propagou a dezenas, centenas de pessoas. Ou seja, Deus não precisa de uma grande multidão para anunciar o seu evangelho. Ele precisa de pessoas dispostas a obedecê-lo. Quando essas pessoas que o obedecem seguem a direção e fazem o que Deus quer, então o resultado de Deus ele vai chegar de uma forma extraordinária. Isso nós vemos nesses 2 exemplos, e de forma sem poder constatar o resultado final, nesses 2 a gente pode ver, porque diz que em toda Decápolis a mensagem daquele homem foi pregada, daquele endemoniado, e aquela mulher voltou para a sua aldeia, e ela começou a pregar para todo mundo o que Jesus havia feito por ela. Quando nós olhamos para esse eunuco aqui, nós podemos imaginar, porque nós não temos nenhum relato escrito depois no texto bíblico, mas diz que depois ele foi embora, e foi cheio de alegria embora para a sua terra, e podemos entender claramente que ele não deve ter se calado pela mensagem que ele ouviu e pela experiência que ele viveu. E esse aqui é o grande ponto para a gente pensar nessa manhã. Diante dessa longa introdução, eu quero compartilhar com você o tema da mensagem dessa manhã. Anuncie a salvação pelo caminho. E quando nós olhamos essa passagem, nós somos chamados, acho que eu coloquei aqui no slide, somos chamados a anunciar a salvação pelo caminho, por onde quer que nós estejamos. Ou seja, não importa qual caminho você está trilhando durante os seus dias na semana, podem existir vários caminhos, o que significa dizer no seu trabalho, no contexto da sua família, da sua vizinhança, dos teus estudos. Existem vários trajetos que você pode percorrer durante os seus dias. A questão aqui principal é que em todos esses caminhos, em todos esses trajetos, existe um chamamento divino, claro, para mim e para você, no sentido de que temos que anunciar essa salvação. Eu e você não podemos nos calar diante dos caminhos em que Deus nos coloca. E como isso é desafiador?
Porque às vezes, pela conveniência, nos parece mais fácil ficarmos calados a dizermos alguma coisa que pode, quem sabe, incomodar as pessoas que estão à nossa volta. Você já percebeu como Deus prepara a sua vida em alguns caminhos de forma muito pontual para que você tenha encontros sobrenaturais com outras pessoas? Assim como foi com Filipe aqui, a gente está falando de um caminho sobrenatural, fora do que seria o normal. Filipe não teria planejado essa viagem para aquele trajeto deserto. Como que ele saberia? Não tinha Instagram, não tinha rede social. O eunuco não tinha publicado na sua rede social: olha, gente, estou passando pelo caminho, estou voltando da adoração e estou passando por tal lugar. E aí Filipe ia olhar e falou: opa, tem uma oportunidade aqui, ó. Temos alguém importante que está indo por tal lugar. Não, o anjo do Senhor, disse o texto, disse a Filipe: vá para tal lugar. Ou seja, Deus nos prepara esses caminhos para que a gente tenha vida com propósito daquilo que Ele já estabeleceu para cada um de nós na cruz. Duas coisas que você e eu fomos predestinados, e aí sim eu gosto muito dessa palavra, na cruz. Toda a humanidade foi predestinada à salvação, à medida que a mensagem do Evangelho é pregada, e você, como diz o texto de João capítulo 1, versículo 12, pois todos quantos creram e o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Perceba, você precisa crer e receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Se você não tomar essa atitude, e ela concorda com Romanos capítulo 10, de 8 a 10, pois todo aquele que confessa com os seus lábios que Jesus Cristo é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Perceba que diante da mensagem, a fé, Paulo vai escrever isso aos Romanos também, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo. Ou seja, quando a mensagem do Evangelho chega a você e a mim, eu tenho diante de mim então, e você tem diante de você uma decisão a ser tomada. Eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Diante do cenário de que sou pecador e preciso desse Redentor e desse perdão, então eu preciso receber a Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Quando essa oportunidade é colocada diante de nós, nós então temos que tomar uma decisão. Então por isso que eu digo que na cruz, toda a humanidade ela foi predestinada à salvação. Por quê? Porque agora na cruz existe um caminho pelo qual eu e você e qualquer ser humano perdido pode encontrar a salvação. Antes da cruz não existia essa possibilidade de redenção, porque na cruz foi quando Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E segunda situação pela qual você foi predestinado na cruz, a partir do momento que você recebe a salvação em Cristo e que você tem uma experiência de salvação com Jesus Cristo, você caminha então para uma segunda situação. Você não pode mais se calar, porque se você conhecer o Salvador, você agora precisa anunciar a sua salvação para as outras pessoas. João capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, obrigado, Nath, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só uma coisa interessante. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e diz também que aquele que crer na mensagem desse Filho unigênito de Deus não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Quando eu vivo essa experiência de transformação, me calar é uma contradição à experiência que eu um dia vivi. O silêncio do cristão
com relação à sua salvação é uma negativa da sua própria experiência de fé e de transformação. Se eu fui resgatado do inferno, como que agora eu não quero que mais ninguém seja resgatado de lá? Se eu fui perdoado e restaurado, como eu não quero que mais ninguém seja? Perceba que a partir do momento então que eu e você fomos, de fato, transformados por Jesus, então nós entendemos claramente, esse é o primeiro aspecto dessa anunciação da salvação pelo caminho. Nosso chamado é para anunciar. Muitos cristãos dizem assim: eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você já escutou alguém dizer isso? Ou você já fez essa afirmação, ou essa pergunta, quem sabe, para alguém? Olha, você consegue me ajudar para eu descobrir qual que é a vontade de Deus para a minha vida? E eu quero dizer para você que a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, ela é muito clara. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos Tessalonicenses: nós vivamos em santidade, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Mas é só essa a vontade de Deus? É só essa a vontade do Senhor para a igreja? Não, a vontade expressa como ordem por Jesus na grande comissão foi clara: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a toda criatura. O verbo ide, ou indo pelo caminho, está no imperativo. Não é uma opção, é uma ordem. Então, se eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu tenho que pensar qual foi a ordem que Jesus deu para a sua igreja. Jesus mandou a sua igreja ir pelo mundo todo e pregar o evangelho. Então, eu já entendi qual é a vontade de Deus para a minha vida. Ah, mas eu ainda gostaria de saber mais, assim, os planos de Deus, a vontade, porque aí a gente começa o quê? A querer entender passo a passo de algumas questões que de repente Deus não está tão preocupado num primeiro momento a dizer para mim ou para você. Que a missão principal da igreja é uma só: é morrer. O grão de trigo ele só nasce, ele só vai dar fruto se ele morrer. A igreja só faz a sua mensagem viva quando ela morre para o mundo, para o pecado, e ela passa a viver vida plena em Cristo Jesus. A gente diz, e quem inventou essa frase não foi eu, foi o pastor Ronaldo Lidório, disse que a primeira missão da igreja é morrer. Porque quando a igreja morre para si mesmo, para suas vontades, e passa então a viver em obediência à palavra de Deus, ela está mortificando a sua carne para viver a vida no Espírito. E a vida na carne, ela me leva a viver o comodismo e a zona de conforto. A vida no Espírito me leva a anunciar a mensagem do Evangelho. Então o anjo do Senhor disse o quê? Versículos 26 e 27. Vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Essa é uma estrada deserta. E aí o que disse o texto? Ele se levantou e foi. Quem sabe alguns de nós aqui começaria assim: Senhor, essa é mesmo a tua vontade? Será que é o Senhor que está me mandando? Não vai ter ninguém lá. Eu acho que eu vou ser mais útil onde eu estou. O que eu estou fazendo aqui é mais importante. Tem mais gente aqui à minha volta. Eu posso influenciar mais as pessoas. De repente, se Filipe tivesse meio na carne, talvez esse seria o pensamento dele. Senhor, eu estou pregando para multidões. Samaria está pegando fogo. A igreja está sendo perseguida, mas ela está crescendo. Saulo está perseguindo os cristãos, mas a mensagem de fé está sendo pregada. E agora o Senhor me manda para um deserto. Isso é quando a gente está agindo pela nossa própria carne, pela nossa própria humanidade. Quando a gente está querendo dar uma ajuda para Deus a cumprir os propósitos dele na vida da igreja. E aí a gente está tentando dar uma força. Mas olha que interessante. Filipe, ele não questiona, ele obedece. Ele ouve a mensagem e vai. Por que a gente resiste muitas vezes?
Por que que a gente tem tanta dificuldade de fazer o que está claro que tem que ser feito? Meu irmão, eu e você temos que pregar o evangelho. Ah, mas e se ninguém ouvir? Ninguém disse que você seria ouvido. Está dito que você tem que pregar. O grande problema é que a gente condiciona as nossas ações aos resultados que a gente vai ter, porque a gente espera que resultado é sinônimo de sucesso. E sucesso, na verdade, tem a ver com a obediência que você se dispôs a ter diante de Deus em fazer aquilo que Ele mandou você fazer. O resultado não tem nada a ver conosco. Muitos pastores na pandemia se frustraram e deixaram o ministério, porque até suas comunidades quase fecharam, e eles desistiram. Quem disse que era para eles terem feito isso? Foi Deus. Deus nunca vai mandar ninguém, a não ser que Deus não tenha mandado ele começar. Aí quem sabe, ele só recalculou a rota certa. Mas se foi Deus que o chamou, ele nunca poderia ter desistido. Como Filipe, nós precisamos estar dispostos a seguir a direção de Deus, mesmo quando o caminho parece deserto. A Priscila compartilhou o Ricardo lá no acampamento. Eles começaram a fazer o trabalho de compartilhamento bíblico, de leitura bíblica, e por semanas não tinha ninguém. Foi isso, né, Priscila? Mas Deus mandou, ela deixava tudo pronto e não ia ninguém. E aí? Então não deu certo a primeira vez, a segunda eu vou desistir, porque então eu acho que eu não ouvi certo. Se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. A gente tem que aprender a obedecer sem ficar olhando para os resultados. Se Deus chamar você, só você para orar por uma situação, não espere que a igreja inteira vá. É só você que Ele chamou. Se Deus chamou você para ir lá na rua e evangelizar, não fica reclamando porque as outras pessoas não foram. Vai você e faz. A questão é que a gente quer ver os outros do nosso lado para falar que está dando certo. Filipe foi sozinho. Segundo, quando nós estamos nesse projeto de anunciar a salvação pelo caminho, entenda, os teus alvos não são resultados, eles são missionários. Aí alguém vai dizer, que é isso? Teu alvo é missionário, tem a ver com a missão, tem a ver com o que Deus mandou você fazer, e não com aquilo que você gostaria que acontecesse. Tem muita gente que vai pregar o evangelho e fica já querendo converter a pessoa na hora, para dizer, olha, eu acho muito engraçado isso. Olha, nós fizemos o tal e tivemos tantos convertidos. Eu não estou dizendo que isso não seja algo bom. Tem um sábio filósofo no nosso meio, chamado Adriano Soares da Silva. E ele diz uma frase muito interessante: a questão não é como a pessoa cai, é sim como ela levanta e segue o seu caminho. E é verdade. Quantas pessoas que eu já preguei durante esses 20 e poucos anos, até mais, porque na época do seminário eu já pregava, quase 23 anos mais ou menos, quantas mãos se levantaram e chorando elas iam até Jesus, e algumas se levantaram e permaneceram e estão servindo a Cristo até hoje. E quantas delas simplesmente só foi naquele dia o choro? Porque foi uma decisão de emoção, não foi uma decisão de todo o coração. Existe uma grande diferença. E isso não compete a nós, porque a gente não foi chamado para ver choro ou resultado. Nós somos chamados para anunciar a mensagem da missão que nos foi dada. Vão pelo mundo e preguem. Você prega, você não vai ver se as pessoas vão ser curadas, se elas vão ser libertas, se elas vão ser discipuladas. Peraí, pastor, mas não está dizendo que a gente tem que ensinar, discipular? Tem, mas isso tudo é quando Deus coloca e Ele te manda fazer, e você vai fazer no decorrer do caminho, mas você não controla o resultado, porque quem faz isso é o Espírito Santo, não é a gente. E esse é um grande fator que nós temos que entender. Fomos chamados para anunciar a mensagem pela missão que nos foi dada, porque o nosso alvo é missionário. Eu vou e lanço a palavra. Se a gente fosse, claro que a gente gosta que as pessoas venham para a nossa igreja. Eu quero que as pessoas venham para a nossa igreja. E eu acho que você quer a mesma coisa. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu contei para alguns irmãos do acampamento, na época do seminário, do primeiro ano,
eu voltava de metrô para casa, junto com os outros seminaristas, e a gente ia evangelizando nos vagões do metrô, da Sé até o Corinthians Itaquera. Eram várias estações, e cada estação a gente mudava de vagão, e o pessoal cantava, e a gente distribuía folheto e tal, e a gente nunca mais ia ver algumas pessoas, era São Paulo, gente. A gente talvez nunca mais veria algumas pessoas. E como é que eu ia falar para ela? Não, olha, eu estou te evangelizando agora, você mora lá em Itaquera, você vai vir lá na minha igreja que é na Moca, porque a minha igreja é a única que tem o poder. Irmão, Deus chamou você para pregar. Quem vai dirigir a pessoa onde ela tem que ir, inclusive se for na tua própria igreja, é o Espírito Santo, não é você e nem eu. A gente não tem poder para isso. Nosso alvo tem que ser missionário. A gente não tem que ter um sentimento proselitista nesse sentido, porque nós temos que pregar, nós temos que anunciar. Se o Espírito Santo quiser mandar essa pessoa para cá, vai ser uma bênção, e eu gostaria muito. Mas se ele quiser mandar ela lá para a Assembleia de Deus, do outro lado da cidade, como que eu vou controlar isso ou você? Enquanto a gente não entender o nosso papel não é ganhar pessoas para a Igreja Batista Pedra Viva. Nosso papel é pregar o Evangelho para o perdido que está condenado ao inferno. E se o Espírito Santo grudar essa pessoa depois em você, e porque você está aqui na Pedra Viva e você vai discipular e cuidar dessa pessoa, louvado seja Deus, eu vou ficar muito feliz. Mas se não foi isso que Deus desenhou, de repente ele planta essa pessoa numa outra igreja que prega a palavra de Deus e que é uma bênção, eu vou estar tão feliz porque aquela alma foi resgatada do inferno e agora essa pessoa está servindo a Jesus. E foi a experiência que eu tive há muitos anos atrás lá no metrô. Depois de meses lá no seminário evangelizando, uma vez a pessoa veio e falou: você lembra que um dia você me entregou um folheto? Eu falei: ah, que legal. Ela: então, aquele dia que eu aceitei Jesus, eu fui lá na Assembleia de Deus, lá do lado da minha casa, eu me batizei, eu estou servindo a Deus lá. Eu não sei nem onde é essa igreja, eu nem sabia onde essa pessoa morava. A gente só entregou um folheto, não tinha carimbo de igreja na hora lá. O que tinha era uma mensagem da Bíblia, e aquela pessoa tomou uma decisão por Jesus. Nosso alvo é missionário. Se não fosse assim, o que Felipe ia falar? Vamos lá, quem acertar agora vai ganhar um prêmio na próxima cantina que tiver. Felipe era da onde? Fala alto aí. Ô gente, essa tá fácil, está escrito na Bíblia. Cesareia de Filipe. O que ele ia pensar? Ah, se o senhor está de brincadeira, esse cara está indo lá de volta para a Etiópia, eu vou ganhar o que com isso? Esse cara não vai ofertar na nossa igreja, ele não vai ajudar a pintar a igreja, ele não vai ajudar nada. Aí talvez o Espírito Santo falaria para Filipe assim, se Filipe fosse carnal, e que Filipe não era: Filipe, esse camarada vai voltar convertido, batizado, transbordando o Evangelho de Jesus, e vai falar dessa mensagem por todo o seu continente onde ele vive. Ele vai pregar a minha mensagem lá, Filipe, fica tranquilo, ele vai ser mais útil lá do que você imagina. Nós subestimamos o que Deus é capaz de fazer através da vida das pessoas, e isso nos leva a refletir. Quando ele mandar a gente se aproximar da carruagem, meu irmão, não fica fazendo pergunta: ah, mas será que vai ser assim? Será que ele vai ouvir? Será? Vai lá e fala, vai lá e prega, compartilha a sua fé, o seu alvo é missionário. Terceiro, no anúncio da salvação, nós temos que entender o que Deus quer da nossa instrumentalidade. O que o anjo falou, o que o Espírito falou? Vai. E Filipe fez o quê? Ah, Senhor, a hora que der certo eu vou, a hora que for o tempo legal eu vou. Não diz o texto lá no versículo 30, correndo, Felipe não foi andando, Felipe não esperou um dia, Felipe foi. E quando a carruagem, imagina, ele estava a pé e o cara estava na carruagem, como é que ele teve que alcançar o cara? Correndo. Ele foi correndo. Imagina o cara correndo do lado da carruagem: ô, o que você está lendo aí?
Eu imagino a cena. E aí de repente diz o texto que depois, lá na frente, ele convida ele a subir. E aí eles começam a conversar. Percebe? Como que foi a estratégia? Deus colocou Filipe no lugar certo. E quando a pessoa certa chegou até Filipe, ele não perdeu tempo. Ele estava pronto para fazer aquilo que precisava ser feito. Ele fez a pergunta certa. Às vezes, nós estamos levando respostas para perguntas que as pessoas nunca fizeram para nós. E aí, tudo que você vai falar não vai fazer sentido nenhum para a pessoa. Às vezes, uma das coisas que mais Jesus fazia era perguntas. Se você olhar para os evangelhos, ele fazia muitas perguntas para as pessoas, e delas ele passava a contar parábolas ou trazia algum ensinamento. Muitas vezes a gente tem que aprender isso. Você entende o que você está lendo? Está claro para você? Base no que você acredita nisso que você está me falando? O mundo está cheio de teorias hoje, cheio de conceitos. As pessoas, elas viraram especialistas de podcasts hoje, então elas assistem muitos podcasts. Então elas sabem muito. Elas estão cheias, igual um lava-pé de piscina. Está cheio, mas é raso. Só sabe aquela frase pronta, só sabe aquele conteúdo lacrador, só sabe aquela frase de efeito, mas não sabe de verdade o que aquilo significa. E às vezes a gente tem que fazer a pergunta certa. Você está entendendo mesmo isso aí que você está falando? Porque isso aí tem cara de coisa boa, parece coisa boa, mas não está certo. Posso te explicar? E aí de repente é aí que a gente começa a desenvolver uma instrumentalidade sobrenatural, ou seja, vai transcender. Por quê? Porque a partir do momento que você chega aonde Deus quer, diante da pessoa que Deus está te colocando, tenha em mente uma coisa: não é você que vai falar. O Espírito Santo vai começar a capacitar você a dizer as palavras que precisam ser ditas para aquela pessoa, seja através de um abraço, seja através de uma oração, seja através de uma orientação bíblica, seja através de uma atitude de serviço, porque Deus vai se revelar do jeito que Ele quiser através de você. A sua instrumentalidade vai ser grandiosa a partir do momento que você deixar ser usado por Deus da maneira como Ele quer usar a sua vida e a minha vida. Portanto, corra para as oportunidades e ouça atentamente a voz do Espírito quando Ele disser para você: faça isso, obedeça, esteja no lugar certo. Quarto, hoje eu pulei toda a regra da estrutura aqui, porque o texto ele provoca para isso, ou senão teriam que ser duas mensagens. Qual é o conteúdo da nossa mensagem? Filipe falou assim: não, porque lá na minha igreja, você já viu o crente evangelizando? É uma vergonha. Tem uma turma evangelizando hoje em dia, os proselitores, a galera que fica tentando pescar no aquário dos outros, das igrejas maiorzona, tal. O que o cara fala? Como ele vai pregar para crente, então ele não prega uma mensagem de salvação, ele vai falar de programação. Então o que ele começa a dizer? Na minha igreja tem isso, na minha igreja faz tal coisa, a minha igreja tem um espaço maravilhoso para crianças, a minha igreja faz isso. A pessoa está pregando uma mensagem de conexão, de conveniência. Ela não está pregando uma mensagem cristocêntrica. Ela só está falando das boas utilidades que a sua comunidade promove para o bem-estar do seu público, do seu auditório. Gente, isso é doentio, tome cuidado com isso. A mensagem de Filipe não teve nada a ver com isso. Falou: você está entendendo o que você leu? Não, não entendi. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí ele deu a deixa. Aí quando ele levantou a bola para Filipe, Filipe foi lá e... eu estou lendo aqui do profeta, mas de quem que o profeta está falando? Agora eu vou falar para você de quem que esse profeta está falando. E aí qual foi o conteúdo da mensagem de Filipe? Foi uma mensagem cristocêntrica. O que ele disse lá? A passagem da escritura que estava lendo, ela foi levado
como ovelha pelo matador, e foi assim, assim, assim. Aí, no final do texto aqui, lá no versículo 35, ele diz: então Filipe, começando por essa passagem da Escritura, anunciou a ele Jesus. Meu irmão, quando você está pregando o Evangelho, você não tem que falar que a tua igreja é legal. Você tem que falar do que Jesus fez para que essa pessoa pudesse encontrar salvação. A gente está preocupado em pregar sobre a nossa igreja. Nós temos que pregar sobre o dono da nossa igreja, Cristo, o cabeça da igreja. A nossa mensagem, ela precisa ser cristocêntrica. Ela não pode estar embasada em fatores humanos. Vai lá, até porque isso não seria verdade. Mas vai lá ouvir o meu pastor, ele é legal. Vai lá ouvir o pessoal, eles falam tão lindo. Aí vai descobrir, aí vai chegar aqui e vai ver que eu não sou legal. Aí o cara vai falar: tá vendo, você mentiu para mim, propaganda enganosa. Aí o cara vai até no Procon denunciar a igreja por propaganda enganosa. Meu irmão, fala assim: olha, vamos lá na minha igreja para você ouvir a palavra de Deus. Vamos supor que você não consegue pregar para a pessoa ou ler. Gostaria muito que você conseguisse. Você mesmo pegar a palavra de Deus e ler para a pessoa, ler o Evangelho para a pessoa, ler as palavras de Jesus para a pessoa. Mas beleza, você não está conseguindo, então vamos lá na escola bíblica para você estudar a palavra de Deus. Não é para escutar o professor fulano de tal, é para ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre determinado assunto. Percebe a diferença do conteúdo da mensagem? Enquanto que a gente estiver preocupado a evidenciar o mensageiro, quanto mais importante for a foto de quem vai pregar ou de quem vai cantar do que o que vai ser dito, eu vou dizer para você, é uma baita perda de tempo. Porque perceba, Jesus arrastava multidões e as multidões não estavam com Jesus. O que aconteceu quando Jesus endureceu o discurso? As multidões começaram a ir embora, e aí só ficou os discípulos lá, e ele começou a perguntar: e vocês vão também? Aí Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Multidões não definem uma segurança naquilo que elas estão perseguindo, porque a multidão, ela estava atrás do pão e dos peixes. Foi Jesus que falou isso, eu inventei. Ele falou: esse povo vem atrás de mim pelos pães e pelos peixes. Quando ele começou a endurecer o discurso, a galera começou a vazar, começou a ir embora. Perceba, a nossa mensagem, ela precisa ser cristocêntrica. A nossa mensagem está pautada na cruz. Ela não pode estar pautada em requisitos humanos. Quinto, na anunciação da salvação, você precisa entender, e eu também, que todo agir, ele é do Espírito, única e exclusivamente do Espírito Santo. Não tem a ver conosco, tem a ver com o que Deus está fazendo através da sua palavra. Versículo 36 ao 38 do slide vai dizer assim: e prosseguindo, eles caminham afora, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito, se você crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. A mensagem havia sido pregada. Nós precisamos aprender a entender contextos. As regras são importantes, porém exceções existem. Nós fazemos o estudo do batismo aqui, para quem quer se batizar. São semanas de estudo. E é importante, porque é ali onde é falado dos fundamentos da nossa fé, da salvação, da palavra de Deus, do arrependimento, da conversão, da vida do cristão, da vida em comunidade, da escatologia. São questões importantes para a pessoa entender sobre a fé. Mas se uma pessoa no dia do batismo ver as pessoas se batizando aqui e disser: eu
ouvi o que foi dito e creio que Jesus é o Filho de Deus. Pastor, eu quero me batizar hoje. Eu vou falar, pode entrar. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. Então venha. Porque senão eu diria para Felipe que ele e o Espírito Santo estão errados aqui. E aí eu teria um problema teológico gravíssimo. Para fazer valer a minha regra, eu teria um problema. Agora, para mim, o que eu entendi aqui? Uma exceção extraordinária. E que a gente precisa estar preparado. Porque as exceções podem acontecer. Ah não, ó, eu não vou lhe batizar. Isso aconteceu comigo, irmãos, lá em Israel, em 2010. Eu tive o privilégio de ganhar uma viagem para Israel e para o Egito. E aí lá no Jordão, era tudo de crente a caravana, tudo Assembleia de Deus, lá de Belo Horizonte, Belzonte. E estava eu e um amigo meu só. Ele era pastor metodista, eu era da Batista Independente. E na verdade a gente tinha ganho um outro congresso, deu overbooking, e aí eles indenizaram a gente com essa viagem. Foi isso que aconteceu. E aí, chegou lá no Jordão, e eu doido, eu falei, puxa vida, eu queria entrar no Jordão, cara, eu queria batizar alguém, ia ser tão legal. Aí de repente chega a guia lá, a brasileira que trabalhava lá no grupo. E ela, ô pastor Rubinho, deixa eu falar um negócio com você. Ô, fulano de tal, filho do presbítero tal do grupo aí, ele tomou a decisão de se batizar, mas o pessoal não quer batizar ele porque ele não fez o estudo lá no Brasil. Ela falou, tudo bem para você? Eu falei, eu estava quase pagando para batizar alguém aqui, só para pôr no meu currículo. Vai ser de graça? E aí eu fui lá, conversei com o rapaz ontem, fiz algumas perguntas. E chamava José Luiz. Aí eu falei assim, ó, meu irmão, você crê em Jesus? Não, pastor, ó, é que eu andei desviado por muitos anos, eu cresci na igreja. Mas faz alguns meses que eu voltei para a igreja. Eu estava desviado todos esses anos. Mas agora eu entendi que eu quero me batizar. Eu falei, meu irmão, é agora. Tem água? Fui lá no Jordão e batizei o irmão lá. E a turma ficou com o nariz virado para mim porque ele não tinha recebido o curso. É que provavelmente naquela Assembleia de Deus de Belo Horizonte eles não leram Atos capítulo 8, de 26 ao 40. Porque talvez tivessem lido, eles teriam entendido que era uma oportunidade única para aquela pessoa e que entraria inclusive no meu currículo depois. Alguém que já batizou no rio, nas águas do Jordão, se isso vale de alguma coisa, mas então está lá no meu currículo, eu vou colocar até no currículo Lattes agora, essa informação também. Quem sabe alguém acha importante isso. Sexto, quando nós anunciamos a salvação, nós temos que entender que existe uma continuidade da missão que vai além de nós. Gente, o texto mostra o seguinte, quando eles saíram da água, o Espírito Santo fez o que com Filipe? Levou ele embora, arrebatou ele, o eunuco não viu mais, porém seguiu seu caminho cheio de alegria. Essa palavra no grego aqui é interessante. Eu até separei ela ontem. Aqui, deixa eu ver. Hermos, se eu não me engano. E ela fala de transbordar. Ele estava transbordando de uma alegria que não o continha. E sabe o que é mais interessante? Essa alegria não morreu ali com ele na experiência. Com certeza ele levou com ele. Ou seja, a partir do momento que Filipe cumpriu sua missão, Filipe volta, e o que o texto vai dizer? Que ele foi passando adiante em Azoto, passando adiante anunciava o evangelho em todas as cidades, até chegar de volta à sua casa, até Cesareia. Filipe continuou pregando aonde Deus o mandava, e diz que aquele homem foi embora cheio de alegria. Com certeza, esse homem, agora, Filipe somou mais um na carreira dos pregadores. Aquele eunuco recebeu a mensagem, e agora estava voltando para sua terra, e quem sabe, ele falou para sua própria rainha, sobre a experiência de fé que ele teve. E por que eu digo que era uma possibilidade? Porque ele era o chefe do tesouro dela, e porque ele foi adorar em Jerusalém, e porque para ir adorar, ela teria que ter permitido. Aqui são conjecturas extremamente possíveis, dentro do contexto da época. E agora ele volta, e com certeza a rainha talvez perguntaria como teria sido a sua experiência.
Quem sabe aquele homem teve a oportunidade de pregar para sua própria rainha e compartilhar da sua fé para a sua família e para as pessoas à sua volta. Ou seja, a continuidade da missão. A missão não para em nós. Você não é salvo para ficar sentado na igreja. Não, eu já fui salvo, fui liberto do pecado. Agora eu estou bem, eu estou no Pix. Eu estou aqui o diabo não me pega. Toma cuidado, um dos lugares que mais o diabo gosta de frequentar é a igreja. Não sei se você sabia disso. Às vezes ele não gosta de aparecer, tem dia que aparece. Mas tem hora que ele não gosta de aparecer, ele gosta de ficar na dele. Fazendo a pessoa pensar em outras coisas, ficar desatenta, não ouvir a mensagem. Está mais preocupada com o que ela vai almoçar, do que ela vai fazer, do que ela está ouvindo na palavra de Deus. O diabo ele vai ficar trazendo confusão na cabeça da pessoa. Vai sempre aparecer, dar um chilicão. Só que é o que acontece. A gente fica pensando, não, está tudo bem, o diabo ele não está me incomodando, meu irmão. Se o diabo não está te incomodando, preste atenção que tem algum problema. Quando o diabo está muito quieto, fique esperto. Não é coisa boa. Para o cristão não é. Porque a partir do dia que você se converteu, um alvo foi colocado nas suas costas. E Satanás sempre vai tentar perseguir para tentar nos derrubar. Só que a palavra de Deus diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, eu e você não precisamos nos preocupar, porque Jesus é maior do que Satanás. Nós temos que ficar firmes. Para concluir, a história de Filipe e o eunuco nos desafia a anunciar a salvação pelo caminho, onde quer que nós estejamos. Que nós possamos estar dispostos a anunciar a salvação em cada caminho que percorremos. Não importa qual o trajeto, seja no supermercado, trabalho, seja na tua família, numa festa, ache uma maneira de compartilhar a sua fé. Provérbios 16:9, o tema foi caminho de salvação hoje, anunciar o caminho da salvação, no caminho da salvação. Quando a gente pensa em caminhos, Provérbios 16:9 nos ajuda. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Às vezes nós fazemos planejamento, você deve ter já alguns planos para essa semana, está tudo bem com isso. Contanto que você faça, que o outro texto de Provérbios vai dizer, consagre ao Senhor todos os seus planos, e eles serão bem-sucedidos. Se você ficar só nesse, não, eu vou planejar, você ficar só na primeira parte do texto. Não, conte com a segunda, é o Senhor quem vai dirigir os teus passos. Se não for o Senhor o construtor, você vai trabalhar em vão. Se não for o Senhor o guarda, você vai estar mal protegido. Ou seja, Deus precisa estar na direção clara de todas as coisas. E por que eu quero orar com você antes da gente celebrar a ceia? Por um motivo muito simples. Se você precisa tomar uma posição, meu irmão, eu não vou chamar você para vir aqui à frente. É você e Deus aí. Se você está precisando tomar uma posição de falar, eu preciso compartilhar a minha fé aonde eu estou. Eu estou calado. A sensação que eu tenho é como se houvesse uma mordaça na nossa boca. A mordaça do politicamente correto, a mordaça do comodismo, a mordaça do medo. Quantas mordaças estão colocadas diante de nós e a gente acaba não compartilhando a nossa fé? E sabe quem é a melhor pessoa para libertar você dessa mordaça? Jesus. E você dizer lá no teu coração, Senhor, tira essa mordaça da minha boca, tira a vergonha de mim, tira o medo, me tira da zona de conforto, me coloca no caminho, me dirige aonde as pessoas estiverem para ouvir aquilo que o Senhor quer que eu fale. E faça a oração mais perigosa dessa manhã: Senhor, faça com que eu seja um porta-voz da Tua palavra nesses dias, e que de mim
possam fazer jorrar rios de águas vivas, e a tua mensagem de vida plena possa ser transmitida através dos meus lábios e do meu testemunho. Vamos ficar todos em pé. E eu quero convidar você para nós orarmos juntos antes da ceia. Essa ceia de hoje será a ceia da grande comissão, ou do renovo da grande comissão, que a gente não vai estabelecê-la, Jesus já fez. Jesus já nos deu a ordem. Quem sabe o que nós precisamos fazer é renovar aquilo que o Senhor já nos disse. E por isso eu quero convidar você a fazer essa oração aí no seu lugar. É você e Deus. E depois, se você quiser ajuda, quando o culto acabar, procure um outro irmão, os pastores, e diga: olha, eu queria ajuda para isso. Eu queria que você orasse comigo, para eu ter coragem, para eu vencer o medo, para eu vencer a vergonha, para eu poder compartilhar da minha fé. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua limitação, eu sei das minhas. Todos nós precisamos dizer algo para Jesus nessa manhã, e eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante de Ti, somos limitados, somos falhos, e o Senhor sabe o que está no coração de cada um agora. Eu te peço, Senhor, nos tira da zona de conforto, nos tira, Senhor, do relativismo, do politicamente correto, tira o medo, a vergonha, nos dá ousadia, nos dá temor, aumenta a nossa fé, coloca as palavras nos nossos lábios, para que nós possamos transmitir àquele que precisa te ouvir. Senhor, que nessa manhã o Senhor nos ajude a vivermos para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a levar a Tua mensagem. Nos ajuda a anunciar o Teu Evangelho, que salva, que liberta, que cura, que batiza com o Espírito Santo. Nos ajuda a levar essa mensagem extraordinária. Os resultados não importam para nós, Senhor, porque nós não os controlamos, mas o Espírito do Senhor é quem vai trazer arrependimento, convencimento, quem vai trazer, Senhor, a consciência para o pecador de que ele precisa tomar uma posição. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude só a cumprirmos o nosso papel, que é anunciar, que é proclamar, que é transmitir, testemunhar a Tua salvação para quem precisa ouvir. E que essa ceia seja um marco para nós, de posicionamento, de renovo desse comissionamento que o Senhor nos deu, que nós possamos estar prontos para Te obedecer em todo o tempo, por todos os caminhos que o Senhor nos levar, por onde quer que nós estejamos indo, Senhor, sigamos compartilhando a Tua mensagem da cruz, em nome de Jesus, amém. Os irmãos que vão servir a ceia conosco, venham aqui, por favor. Os irmãos que estejam, porventura, essa aqui é uma palavra de orientação, porque às vezes alguns têm dúvidas. Pastor, eu estou em jejum, então eu não vou poder tomar a ceia, meu irmão. Eu vou dizer: Deus entende claramente esse momento aqui teu. E se o teu jejum é para Deus, participar da ceia é um ato de fé que transcende o teu jejum. Não deixe de participar da ceia do Senhor. Pelo contrário, participe da ceia, depois você segue com o teu jejum. Pastor, mas eu vou ali comer o pão e beber o cálice, eu vou quebrar o jejum. Meu irmão, entenda uma coisa:
Deus está mais preocupado com obediência do que com sacrifício. Às vezes a gente está tão preocupado com alguns ritos, se sacrificando, e a gente está perdendo a oportunidade de se obedecer. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Meu irmão, minha irmã, a ceia do Senhor é o momento onde nós renovamos a nossa fé, a nossa esperança de que Jesus vai buscar a sua igreja. Ele vai voltar para nos buscar. Ele está às portas para buscar a sua noiva. E todas as vezes que você come o pão e bebe do cálice, você lembra do que Jesus te livrou e da mensagem de livramento e salvação que você precisa levar adiante para quem ainda não ouviu falar do seu amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, participe da ceia do Senhor com temor, com fé, com alegria, com decisão de mudança, para viver aquilo que o Senhor quer que você viva. Pai, obrigado porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho, Senhor Jesus Cristo, para se entregar na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, que quando comemos esse pão nós nos lembramos do corpo do teu Filho Jesus sendo esmagado ali naquela cruz, partido naquela cruz. Quando nós olhamos para o cálice, nós nos lembramos do sangue do teu Filho Jesus sendo derramado naquela cruz. O sangue que nos purifica de todo pecado, que nos justifica, que nos santifica, que nos redime, que nos torna justos aos olhos do Deus Pai Todo-Poderoso, que nos abre caminho no Santo dos Santos. Indignos pecadores condenados, que agora são vistos como justos pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, porque quando comemos esse pão e bebemos desse cálice, nos lembramos que o Senhor nos resgatou por alto preço, que foi pago pelo Senhor na cruz. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Venha buscar o pão e o cálice, querido, e volte para o seu lugar e aguarde para nós cearmos juntos. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, no meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho
Nesse momento, meu irmão, minha irmã, faça a memória do corpo de Jesus que foi partido na cruz. Coma do pão. Esse cálice deve fazer você e eu sempre nos lembrarmos daquilo que Jesus um dia fez por nós, do resgate que Ele fez da minha vida e da sua vida na cruz. Hoje eu e você não somos mais condenados, não somos mais escravos, não somos mais destruídos, somos justificados, perdoados, redimidos, salvos, mais do que vencedores, pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus na cruz por nós. Portanto, querido, seja grato. Beba o cálice, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por você na cruz.